Boa noite, graça e paz. Graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme estar aqui com você nessa ministração hoje. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai acessar, desculpa, esse vídeo. Mas é um prazer muito enorme estar com você aqui e poder participar do seu crescimento. Nós estamos aqui nessa escola de treinamento de líderes. É um prazer recebê-lo hoje. Hoje nós temos uma ministração super especial, que o tema é como discernir a voz de Deus, né? Então, nós estamos felizes de poder tê-lo como participante dessa escola, como colaborador dessa escola, como aluno dessa escola, como alguém que vai compartilhar com outras pessoas, né? Essa escola de treinamento para líderes, né? Esse estudo ele é um estudo básico, ele é um panorama para que a gente possa se habituar com aquilo que Deus vai começar a ministrar ao nosso coração. Então seja bem-vindo. Hoje nós temos muita coisa boa para a gente ver. E a gente sabe, se uma aula não consegue, a gente não consegue terminar uma aula, a gente passa por segundo momento, segundo módulo, né? A parte 2 do estudo, tá bom? Bom, temos um estudo aqui hoje muito interessante, como discernir a voz de Deus. Por que como discernir a voz de Deus? Porque as pessoas podem estar ouvindo a voz de Deus, mas não sabem discernir se é a voz de Deus. Você sabe que existe a voz do homem interior, você sabe que é a voz do meu eu, né? Você sabe que existe a voz do diabo, que ele fala no coração das pessoas. Existe a voz do mundo, o mundo também vai falar, vai trazer uma palavra ao coração de uma pessoa. E existe a voz do Criador, a voz de Deus. É por isso que a gente começa esse estudo dizendo assim, como discernir a voz de Deus. Porque existem muitas vozes por aí que estão falando. Existem muitas vozes que estão clamando, que estão declarando. Mas será que é a voz de Deus? Será que você está ouvindo a voz de Deus? E é isso que nós viemos aqui para te ajudar, tá bom? Meu nome é Mauro, eu sou pastor do Ministério Casa do Pai e é um prazer estar com você aqui. Sempre vai ser um prazer a gente estar ministrando palavra, aula, é uma bênção muito grande. Eu amo fazer isso, quer dizer para vocês que eu amo fazer isso. Eu amo ensinar. Bom, nós temos um texto base aí que vai nos direcionar, que vai nos nortear, que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. Então, quando a gente está de posse desse versículo, a gente vai ver assim uma coisa poderosa. Jesus dizendo que as suas ovelhas acabam conhecendo, reconhecendo. E reconhecendo por quê? Por um sentido, que é a audição. Elas reconhecem, elas ouvem a minha voz e reconhecem, né? Então nós precisamos, a partir desse versículo, entender, aprender a discernir a voz de Deus. Discernir a voz do Senhor, saber quando Deus está falando, saber quando o Senhor está falando, quando o Senhor está ministrando o nosso coração. É muito importante isso, é muito importante isso aí, tá bom? Então, você é uma pessoa que vai, com certeza, aprender na sua caminhada cristã, aprender no seu dia a dia, aprender na sua caminhada cristã, aprender no seu dia a dia, aprender a cada momento, a cada segundo, a cada instante. É muito importante nós termos a comunhão com Deus. Escute, a vida com Deus, a comunhão com Deus, ouvir Deus é muito importante. É muito importante. Houve um período em Israel
que não se ouvia mais a voz de Deus. Ao ponto de Deus estar falando com uma criança, estar falando com um menino, mas não falava com o profeta. Falava com o menino, mas não falava com o profeta. Então, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa assimilar a voz de Deus, você precisa ter intimidade com a voz de Deus, conhecer a voz de Deus, né? Então, eu quero deixar essa palavra que nós precisamos, nós necessitamos conhecer essa voz de Deus. E quando a gente começar a conhecer, se familiarizar, ter intimidade, ter relacionamento, aí você vai ver que a vida cristã vai ficar muito mais interessante. Então vamos lá? Com base nisso aí, a gente vai começar a analisar o texto e eu quero ensinar algumas coisas para você. Vamos lá. Olha o que diz o texto aqui, vamos ver? A igreja ouve a voz de Deus, com base naquele texto que nós acabamos de ler, João ali, né? 10, versículo 27. A igreja ouve a voz de Deus. Amados, Deus sempre vai estar falando. Deus sempre vai estar falando. Pastor, mas faz um tempo que eu não ouço a voz de Deus. É verdade, às vezes ele se cala, mas sempre ele fala. E às vezes a gente precisa aprender três coisas importantes. Primeiro, Deus pode falar sim, não, segundo, ou espere um pouco. Três coisas Deus vai falar: sim, não, ou espere um pouco. Então, a igreja, ela ouve a voz de Deus, ela ouve a voz do Senhor, ela reconhece a voz de Deus. O texto de João 10 lá fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas reconhecem. Você vai saber quando é Deus que está falando. Você vai aprender quando é Deus que está falando. Pastor, ainda não sei. Por isso nós estamos aqui, para te ensinar, para te orientar, para te dar direção. Assim como o profeta. Você lembra lá quando o profeta estava lá deitado, de repente Samuel ouve aquela voz: Samuel! Samuel! Aí ele se levantou, ele foi lá com o profeta Eli, e a Bíblia diz que Elias já não ouvia mais a voz de Deus, mas o menino estava ouvindo. Aí ele disse assim: Senhor, tu me chamou? Aí o profeta Eli disse: não te chamei não, vai dormir, menino. Vai dormir, menino. Deve estar sonhando. Aí daqui a pouco lá o menino estava deitado lá, ouviu a voz de novo: Samuel! Lá o menino se levantou, foi lá no profeta: o senhor está me chamando? Amados, a Bíblia diz que na terceira vez que isso aconteceu, ele ouviu a voz: Samuel, Samuel! Aí o profeta entendeu: rapaz, Deus está falando com essa criança, Deus está falando com esse menino. Aí chegou, chamou Samuel e disse: olha, quando tu ouvires essa voz, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Né? Então, ele sabia, ele conhecia a voz de Deus. O profeta velho lá conhecia a voz de Deus. O profeta Eli conhecia a voz de Deus, mas Samuel não conhecia. Então, ele estava ouvindo, mas não sabia discernir. Deus estava usando ali o profeta mais antigo para poder fazer com que ele pudesse discernir. E é o que eu quero fazer com você, que você possa discernir a voz de Deus. Vamos lá? É dele a promessa de conduzir-nos. É dele a promessa de conduzir-nos. O Senhor promete que ele vai nos conduzir através de quê? Através da sua voz. Através da sua voz. A voz é muito importante, o falar é muito importante. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 17: assim diz o Senhor, olha só como é a promessa de Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha só, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o teu Deus, que ensina para você o que é útil e que te guia pelo caminho que tu deve andar. Como é importante nós ouvirmos a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vai seguir uma direção. A gente vai seguir uma diretriz, um caminho. Como é importante isso, querido. Né? Como é importante isso. A gente precisa ouvir essa voz. A gente precisa ser guiado por essa voz. A gente precisa ser instruído por essa voz. E é por isso que o Senhor vai estar falando conosco. Então, repita comigo assim, você que está assistindo essa aula: ele fez uma promessa de me conduzir. Vamos lá? Ele fez uma promessa de me conduzir, certo?
Deus fez uma promessa de conduzir você. Ele vai te conduzir, ele vai te direcionar, ele vai trazer um norte, um rumo para a tua vida. Você não está perdido. Você vai ter um direcionamento na sua vida. Posso ouvir amém? Glória a Deus pela sua vida, né? Vamos lá para a parte 3 aqui. Vamos lá. Olha o que diz aqui esse ensinamento aqui. Vamos lá. A fonte principal da revelação de quem Deus é a sua palavra. É muito importante, você que está começando a sua vida cristã agora, é muito importante isso aqui que eu vou falar para você. A gente tem vários meios da gente ouvir a voz de Deus, você vai ver todos eles aí, pelo menos uma boa porção deles. Mas uma coisa que você precisa aprender, que foi que eu aprendi logo no começo da minha vida cristã, se você colocar isso aqui como base na sua vida, você não vai errar. Você não vai errar, vou repetir. Se você colocar isso aqui que eu estou ensinando para você, você não vai errar. Você não vai errar. Tá bom? Eu não quero que você erre nem Deus. Vamos lá. A principal revelação de quem Deus é para a sua vida está na sua palavra. É a sua palavra. Então é muito importante na vida cristã, no começo da vida cristã, a gente conhecer o caráter de Deus. Eu lembro que na minha conversão eu queria saber tudo sobre demônio, eu queria saber tudo sobre anjo, eu queria saber tudo sobre céu, eu queria saber tudo sobre inferno, eu queria saber tudo sobre a volta de Jesus, a escatologia. Então é muito importante essas coisas. E eu comecei a me aprofundar muito nessas áreas. Aí eu tive um problema muito sério. Eu não sabia nada a respeito do caráter de Deus. Eu não sabia nada a respeito de quem Deus era. Eu não sabia quase nada a respeito do caráter de Deus. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que a fonte que vai revelar quem Deus é, a maior fonte da palavra dele para nós, da direção dele para nós, da orientação dele para nós, daquilo que ele quer para a nossa vida, é a Bíblia, é a palavra do Senhor, é a palavra dele. Olha o que está escrito aí, olha só o que diz o texto em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja este anátema. Assim como já vos dissemos agora de novo também, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja este anátema. Por que está falando isso aqui? Porque nessa nossa corrida, nessa caminhada nossa de querer ouvir Deus, de querer ouvir a voz de Deus, de querer ser direcionado por Deus, vai aparecer muita gente no nosso caminho. Vai haver muitas seitas, filosofias, religiões, grupos, né, que vão apresentar material, literatura, e você precisa entender que, independentemente de qualquer coisa, a revelação de Deus, o que Ele quer, quem Ele é, o que Ele deseja para a sua vida, está... Vou pegar aqui minha Bíblia, tá bom? Está aqui, ó. Bíblia, 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 Bíblia. Tá bom? Bíblia, Mateus 4,4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que maravilha, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é importante você ter a Bíblia como livro-chave, como livro base para ouvir Deus falar, para Deus te direcionar, para Deus direcionar a sua vida, a sua caminhada. Uma outra coisa importante que está aí nesse estudo, da sua vontade, direção, desejo, princípios, a sua voz, né? Tá aí só confirmando o que eu estou falando. A Bíblia fala sobre a sua vontade, a vontade de Deus, sobre a direção que Deus quer dar para você, sobre o desejo de Deus, o que Deus deseja de mim, o que Deus quer de mim, está aí na Bíblia. Os princípios que Deus estabeleceu para mim, para você. Você sabia que a Bíblia é cheia de princípios? E você sabia que a vida, ela é cheia de princípios? Quando a gente começa a dar ouvidos, a viver, a vivenciar, a obedecer os princípios, a gente vai bem.
A gente vai muito bem, obrigado, né? Direção, desejo, princípios e ouvir a sua voz, é claro. Isso aí é uma coisa importante você saber, né? Estamos aqui na terceira, estou fazendo esse estudo aqui. Escola de treinamento de líderes. Glória a Deus, aleluia. Olha outra coisa importante aqui que eu quero passar para vocês. Outra coisa importante. Vamos lá? Foi escrito, isso aqui é só um dado para que você possa saber. Foi escrito por uma média de 40 autores, né? 40 autores, mas o autor principal foi o Senhor, né? Aqui, esse texto aqui, homens inspirados por Deus. 2 Pedro, quando você abrir aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, você vai ver que foram homens inspirados por Deus, que essa inspiração divina foi a palavra de Deus, era aquilo que Deus queria que eles escrevessem, copiassem, compilassem, e aí, consequentemente, chegasse até mim e até você. Aqui tem um dado interessante, você olhar aí no seu estudo aí, possui 66 livros, está falando da Bíblia, a Bíblia possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, tá? Os livros da Bíblia têm um autor por livro, como por exemplo, o livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, né? Um autor de vários livros, por exemplo, Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Isso aqui são coisas que são curiosidades que a gente vai aprender, que você vai aprender, para você entender a importância desse livro aqui. Livro que traz a experiência de pessoas que andaram com Deus, que caminharam com Deus, que tiveram revelação de quem Deus era e que, ó, colocou aqui, tá bom? Também tem um texto aqui, ó. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16. Então, para que serve essa palavra? Para que serve essa palavra? Ela tem uma inspiração divina, né? Ela vai te ensinar, ela vai te orientar, ela vai te corrigir, ela vai te instruir, ela vai fazer tudo o que é necessário. Essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, é o desejo de Deus para a nossa vida, ela vai te dar um norte, ela vai te dar um rumo. Por isso você precisa estar em contato com ela. Tá? Eu estou falando aqui sobre como discernir a voz de Deus. Por isso é que nós precisamos, nessa caminhada, a partir de agora, ter muito contato com a Bíblia, ter muito contato com essa palavra, alimentar-se dessa palavra. Quando você se alimentar dessa palavra, você vai ter os resultados desse alimento que é a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, tem outro salmo aqui, tá aqui falando aqui, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá falando de lâmpada, tá falando que uma pessoa que vai caminhar precisa, no lugar escuro, lógico, ela é luz, ela vai trazer luz, né? Ela vai trazer luz. Eu não sei se você sabe, mas a palavra aluno significa aquele que não tem luz. A etimologia da palavra aluno significa aquele que não tem luz, né? E professor é aquele que tem luz. É por isso que a gente, quando não sabe, a gente vai até o professor, porque ele tem luz, né? Então a Bíblia diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então essa palavra, ela é uma lâmpada, ela é como se fosse uma lâmpada iluminando, né? Antes você vivia sem luz, sem conhecimento, e a pior coisa que existe é a falta de conhecimento. A gente fica ignorante. Olha, irmãos, que coisa terrível. Esses dias eu tava, acho que foi ontem, eu estava assistindo um filme com a minha esposa, e aí, filme interessante, né? História de um pescador, acho que o nome é esse. Olha que coisa triste, tem uma história muito interessante, história de superação, mas uma história assim que traduz o perigo da ignorância. O perigo da ignorância, tá? Até indico você ver esse filme, tá? História de um pescador, tá bom? História de um pescador, um filme estrangeiro, mas muito interessante,
o que a ignorância faz na vida das pessoas, né? Por isso nós precisamos dessa lâmpada, dessa palavra, para nos instruir, para nos orientar, para nos trazer uma direção. Tem muita gente fazendo coisa errada em nome de Deus, gente. Tem muita gente falando em nome de Deus aquilo que Deus nunca falou. Tem muita gente profetizando em nome de Deus o que Deus nunca profetizou, nem mandou ele profetizar. Então por isso é importante, a gente precisa dessa lâmpada que ilumina, que traz luz no meio das trevas, que traz claridade, que esclarece, que ilumina. Amém? Então que Deus possa estar fazendo assim na sua vida. Tem alguns textos, esses textos são muito importantes, você lê esses textos aqui. Eu quero pegar aqui esses textos aqui, tem alguns textos aqui embaixo, você vai estar de posse, tá? Você que vai estar estudando aí esse estudo, você que vai estar de posse desse estudo, você vai pegar aqui, por exemplo, aqui Lucas 11, 28. Olha o que diz aqui, é um texto bem conhecido nosso, é um texto clássico já. Aí você abre a Bíblia, estou só ensinando isso aqui para você, tá bom? Você abre a Bíblia, aí você vem aqui, Lucas 11, 28. Olha o que diz o texto. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, todos esses textos aqui, Mateus 7:24, Mateus 24:35, Salmo 119, 130, Mateus 4:4, Salmo 18, versículo 30, todos esses versículos vão falar da importância da palavra de Deus para mim e para você. Eu queria que você pegasse esses textos, abrisse um por um, marcasse na sua Bíblia. Olha, eu estou ensinando todos os passos. Você não quer aprender a discernir a voz de Deus? Então estou dando para você esses passos aí. Tem alguns versículos aí. É lógico que tem muito mais versículo. Você precisa estudar isso aí, tá bom? Olha, amados, aqui atrás de mim eu guardo uma estante. Ela não é a minha estante oficial, mas é uma estante só com livros que eu já li, tá? Tem muito livro aqui, deve ter mais de quase 200 livros e apostilas, material que a gente lê. Então é importante você ler. É importante você estar em contato com a palavra, marcar, grifar, né? Bota um marcador de Bíblia, arranja um caderno, marca lá, anota lá, né? Para que você fique craque na palavra, né? Fique craque na palavra. E com certeza só Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Bom, vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Nós vamos para o slide 5. Olha o que diz aqui esse slide aqui. É muito importante também para mim e para você. Vamos lá? Como discernir a voz de Deus? Deus insere a sua lei em nossos corações. Queria que você prestasse atenção numa coisa. Deus insere a sua lei em nossos corações. Olha o que está escrito aí. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só o que está escrito aí, irmãos. Ouviram a voz de Deus e se esconderam. Eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Então o ser humano, ele até ouve a voz de Deus. Alguns ouvem, sabe que é Deus e foge. Outros ouviram, sabe que é Deus, mas não sabe o que fazer. Porque o natural do ser humano, né? Ele caído, ele longe de Deus, ele se esconder. Lembra quando Adão caiu? Essa passagem aí é quando Adão cai, né? Adão, 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 onde é que tu estás? Aí ele fala 3 coisas interessantes. Estava nu, tive medo e me escondi. Vou repetir. Estava nu, tive medo e me escondi. As 3 condições características do homem sem Deus, né? Estava no estado de depravação. Estado de depravação, né? Moral, né? Já perdeu, está depravado, virou um pecador depravado. Né? Tem gente que já se envolveu no pecado, já se envolveu, está na lama do pecado, já não tem mais nem vergonha. Chama-se o pecador depravado, né?
ele já se depravou, ele não tem mais vergonha, ele mostra a nudez dele, ele mostra as partes dele, né? Aí fica aquela pessoa que fica de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Aí ele tem essa consciência, olha a consciência dele, né? Estava nu, tive medo. Agora ele deixa de ter o temor de Deus e ele passa a ter medo. Convide uma pessoa para ir para a igreja, ela vai inventar um bocado de coisa, ela vai arranjar um bocado de desculpa. Eu não tenho roupa, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho que me leve, eu tenho um compromisso. Né? Um dia desse eu até fiz uma brincadeira com uma pessoa e disse, mas desde quando o pobre tem compromisso? Só brincadeira, tá, gente? Eu falei assim, fui convidar uma pessoa e disse, mas eu tô cheio de compromisso. Eu disse, olha, uma pessoa de compromisso, ela tem uma agenda, ela tem uns encontros, ela tem uma coisa organizada. Eu tenho um bocado de compromisso. Mas essa era a condição de Adão. Estava nu, tive medo. Agora ele perde o temor. Ele passa a ter medo de Deus. Existe uma diferença entre aquele que tem o temor de Deus e tem medo de Deus. Vou perguntar para você, você tem medo de Deus ou tem temor? Né? Porque quando a gente começa a ter medo e perde o temor, o negócio está ruim. Está muito difícil. E a terceira coisa qual é? Me escondi. Então é normal do ser humano sem Deus ele fazer essas três atitudes aí. Né? Mais uma coisa, ele pega, se esconde, vai se esconder, vai sumir. Né? É por isso que quando o cara quer pecar, ele vai para um lugar bem escondidinho. Né? Há algumas pessoas, né? Tem uns que não estão mais nem aí. Né? Vai para um lugar bem escondidinho, aí daqui a pouco a bomba explode. Né? Ai, pastor! É, minha filha, tem jeito. Vamos lá. Mas eles ouviram a voz de Deus. Né? Eles ouviram a voz de Deus. Isso aqui não podemos negar. Eles ouviram a voz de Deus. Tá vendo aí como é que é? Né? Eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Então, Deus colocou no coração do ser humano essa voz lá no profundo, para que ele pudesse falar com o ser humano. Vamos lá, tem outro texto aqui que é muito interessante. Meus irmãos, em parte vos escrevi ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça de Deus que me foi dada. Romanos capítulo 2 versículo 15. Romanos capítulo 2 versículo 15. Deixa eu dar uma conferida aqui nesse texto. Os irmãos vão me ajudar aqui. Romanos capítulo 2 versículo 15. Eu vou só dar uma conferida nesse texto, mas olha o que está escrito. Romanos 2,15, deixa eu ver aqui. Estes mostram a norma da lei... Perdão, acho que esse texto aí tá errado, tá, irmão? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá errado, tá bom? Que vale esse aqui, ó, Romanos 2,15. Aí você vai pegar essa escritura aqui. Desculpa, tá, irmãos? A gente tá na correria aqui, mas Deus é Deus na nossa vida. Romanos 2,15. Você abre lá, não é esse versículo aí não, mas é Romanos 2,15, tá? Olha o que tá escrito aqui, ó, muito interessante, né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Tá bom? Acusando-se e defendendo-se. Amém? Não sei se está relacionado, mas o texto é esse aqui, Romanos 2,15. Olha só. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Por que eu estou colocando isso aqui? Quando a gente está falando sobre discernir a voz de Deus, eu estou falando que o Senhor insere no nosso coração, né, a sua lei, o desejo de servir. Você, todo ser humano, eu e você, temos no nosso coração gravado as leis do Senhor. E tem uma coisa em nós, em mim e você, chamada consciência. Quando nós fazemos algo de errado, a consciência vem logo nos acusar. A consciência vem logo nos bater, assim, ela bate assim, Ei, tá errado. Ei, tá errado. O camarada pode nunca ter visto ninguém na vida. É como um índio lá na floresta. O índio vai nascer, crescer, mas ele vai dizer assim, olha, tem Tupã. Tupã existe.
Quem foi que falou para ele que o Tupã existe, que Deus existe? Ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora... Mas ele tem algo no coração dele que Deus colocou, que é como se fosse um chip, um radar. Né? Olha, tem um Criador, olha, tem uma consciência, tem um certo e errado. Então, quando eu falei aqui sobre discernir a voz de Deus, eu estou falando aqui que Deus insere a sua lei no nosso coração. Para a gente saber aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente, quando faz uma coisa errada, oh meu Deus do céu, está errado! A consciência acusa, né? Ah, pastor, não acusa mais nada. Então tua mente está cauterizada. Aí você já tem um problema. Tem gente que anda fazendo coisa errada, aí a mente dela já não dói mais. Por quê? Porque ela dá cauterização. Mas Deus sempre fala né, na nossa consciência. Faça uma coisa errada, você vê, sua consciência vai lhe acusar. Está errado, está errado. Então esses textos estão dizendo que Deus escreveu no coração do ser humano. Tem algo intrínseco em mim, você está dentro de nós. Tem uma voz que ecoa lá dentro. Ei, tem uma voz que ecoa lá dentro. É Deus falando comigo, com você. Não é a voz do seu homem interior. É Deus falando comigo, com você. E além da voz interior, além da voz de Deus, tem a voz do homem interior, que é a consciência que vai dizer, está errado. Deus fala também a nossa consciência. Deus fala com a nossa consciência. Sem problema algum. Deus não tem problema de falar com a nossa consciência. Eu vou explicar isso aí lá na frente. Tá bom? Deu para você entender aí? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Eita, que hoje tem muita coisa aqui para nós, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ver se eu estou no slide certo aqui com o negócio. O negócio não tá fácil. Que benção, né, gente? Olha aqui, que coisa interessante. Como discernir a voz de Deus? E olha aqui. Deus coloca a sua lei moral em nosso coração, né? Deus coloca a sua lei moral em nosso coração. Olha aí, a mesma coisa, né? Nós falamos ainda agora há pouco, né? Então esse slide aqui foi o que eu consertei que estava errado, tá bom? Já consertei aí, tá bom? Acabei de falar isso aí, né? A lei moral, os quais mostraram a obra da lei escrita nos seus corações. Tá aí, tá tudo consertado, gente. Tá tudo certinho, agora lembrei. Eu fiz errado, consertei e agora já arrumei, tá bom? Então é isso aí que eu falei. Lei escrita no nosso coração, quando o ser humano ele tem encontro aí com Deus, depois da queda, olha a condição dele, como é que ele está. Que coisa interessante, né? Agora vamos ver isso aqui, olha só. Meios pelos quais Deus fala. Meios pelos quais Deus fala. Olha, isso aqui é tão importante para nós, é tão importante para mim e para você. Eu estou falando que esses estudos aqui, eles são estudos de coisa que a gente precisa no dia a dia, na nossa caminhada diária. Olha só, aí você vai pegar o texto de 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Eu gosto sempre de ler a Bíblia, porque às vezes, mano, pode ter alguma coisa que a gente coloca aí e está fora do contexto, mas aí eu estou lendo aqui com você. 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. Esse também é um texto muito clássico, né? 1 Timóteo 3,15. Eu acho que é 2 Timóteo, tá? Oh, meu Deus. Hoje tá demais, né? Hoje tá demais, né? 1 Timóteo 3,15 ao 17. Primeiro mesmo. 1 Timóteo 3,15 ao 17. Vamos lá? 1 Timóteo 3,15 ao 17. Olha o que diz aqui o texto. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da fé, da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha, esse texto aqui está um pouco fora de contexto, mas ele está falando aqui que Deus está falando, né? Tem outro texto aqui, vamos lá? 2 Pedro, esse aqui é forte.
Segunda Pedro, vamos lá. Segunda Epístola de Pedro 1:16. 1:16. Segunda Pedro 1:16. Vamos lá. Segunda Pedro 1:16. Por isso é que eu tô, amado. É por isso que eu tô lendo aqui junto com vocês. Que se tiver alguma coisa, sabe por quê? Às vezes a gente tá digitando, tá redigindo aqui, não é fácil, né? Tem que revisar, tem tanta coisa para fazer, mas glória a Deus. Vamos lá? 1 Pedro 1:16 até o versículo 21. Vamos ler? Vamos lá? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque está escrito: sede santo como eu sou santo. 1 Pedro 1:16 até o 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra, cada um portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisa corruptível, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o cordeiro sem efeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos, que por meio dele tendes fé em Deus, a qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória de Deus, a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja sempre em Deus, né? Então, Deus vai falar sempre ao nosso, através das Escrituras. Deus vai usar as Escrituras. Aqui esse texto, na verdade, esses textos estão falando das Escrituras. As Escrituras vão falar de Deus, as Escrituras vão falar da sua essência, a Escritura vai falar do seu poder, a Escritura vai falar do sacrifício. Então, meios pelos quais Deus nos fala, primeiro, nas Escrituras, através das Escrituras. Através das Escrituras, por isso que o texto está dizendo lá, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, as Escrituras. A Escritura, a palavra, ela é um meio pelo qual Deus fala. Agora não vai fazer igual gente que eu tenho visto por aí, preguiçosa. Agora vamos ouvir a voz de Deus. Aí pega a Bíblia e faz assim, aqui! Aí começa a ler. Que é isso? Né? Já pensou se você abre a Bíblia assim lá em Judas, né? Quando Jesus fala para Judas, o que tem de fazer, faz depressa, né? Judas, né? Aí, ou então aquela parte, né? Que Judas saiu. E Judas saiu para se enforcar. Já pensou? Tu vai te enforcar? Né? Não, 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 não. Então eu quero que você entenda que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. E Ele vai usar a sua palavra, as Escrituras, para falar. As Escrituras vão revelar quem Deus é, as Escrituras vão revelar quem o Senhor é, as Escrituras vão revelar quem o Senhor, o que o Senhor pode fazer na sua vida, tá bom? Segundo meio pela qual Deus usa para falar conosco, voz do homem interior. Pode repetir comigo aí? Voz do homem interior. A voz do homem interior, tá bom? A voz do homem interior. Deus fala através das Escrituras. Todas as vezes que você lê as Escrituras, vai revelar o caráter de Deus. E agora a gente viu aqui em 2 Pedro, em 1 Timóteo, a revelação do caráter de Jesus, a revelação do caráter de Jesus, a revelação do caráter de Deus. O caráter é o caractere, o caráter é a impressão, né? Nós somos feituras de Deus, né? Aí a gente vai ter a voz do homem, a voz do homem interior. É aquela voz que nós temos dentro de nós, que fala conosco, que é o nosso homem interior. Deus vai falar ao nosso homem interior. Né? Ele vai falar conosco, lá no fundo do nosso coração. E você vai ouvir essa voz também. Vai falar na sua consciência. Né? Vai falar na sua consciência. Outra maneira pela qual Deus fala, vamos lá? Autoridades e pessoas confiáveis. Autoridade e pessoas confiáveis. É muito importante isso aqui, autoridades e pessoas confiáveis. Se você vê pessoas que dizem assim, eu não tenho igreja,
Eu não tenho pastor sobre mim, meu pastor é Deus. Meu irmão, pode se afastar dessa pessoa. A pessoa aí está em fel, está vivendo fel. Você já comeu peixe? Aqui na nossa região, na região amazônica, tem muito peixe. E quando a gente corta o peixe, se a gente furar o fel, fica terrível, gosto horrível. E você tem que tirar o fel. Tem muita gente que está andando por aí cheio com fel estourado. Tá amargo. Ela teve decepção com o pastor, com a igreja, com o líder. É gente que não quer ser fiel a Deus, que não quer dizimar, que não quer ofertar, que não quer obedecer. É gente com rebeldia no coração. Então essas pessoas, geralmente, normalmente, que é terrível, normalmente ela pega um cristão novo na fé e começa a botar minhoca na cabeça. Quer ser o profeta, quer ser a profetisa. Assim diz o Senhor, mas não congrega. Não participa de igreja nenhuma, não está debaixo de liderança nenhuma, não está debaixo de ninguém. Não acompanhe-se com essas pessoas. Não se acompanhe com essas pessoas. Você quer ouvir a voz de Deus através de autoridades, pessoas confiáveis, profetas até. Pastor é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem que ver, meu irmão. Tem que ver quem é essa pessoa. Tem que saber como é que ela lá na igreja, na casa dela. Né? Porque é muito fácil a gente liberar uma palavra para uma pessoa. Tem que saber essa pessoa quem é. Então tome muito cuidado. Você pode ouvir, Deus pode falar através de uma pessoa dessa, Deus pode até falar através de uma pessoa, mas tome muito cuidado para ver quem é essa pessoa. Que às vezes não está operando nela, não é o Espírito de Deus, é um espírito de engano, é um espírito de rebeldia, é um espírito de rebelião. Eu sei de uma história de uma pessoa que saiu, foi para um ciclo de oração aí, não era dentro de igreja não. Num lugar aí, num campo aberto aí, foi embora. Aí chegou lá, o profeta olhou para ela e disse assim: minha serva, tu vai largar aquele homem não serve para ti. Era o marido da mulher. Tu vai largar este homem e tu vai casar com este servo aqui, esse varão que está falando contigo. Tá repreendido isso, no nome de Jesus. A mulher saiu quase louca, né? Você já imaginou isso? Em nome de Jesus, estava repreendido, quebrado, em nome de Jesus. E tem muita gente atrás de ouvir a voz de Deus, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de ir para a igreja, não participa de culto, só quer viver. Olha por aqui, ali que tem um vaso, que tem um vaso, que tem um vaso, que tem um vaso, que tem uma vasilha, que tem uma vasilha, não sei que vasilha é essa, vasilha rachada, vaso quebrado. Vai ler a Bíblia, meu irmão, vai orar, vai buscar Deus. Só vive atrás de revelação. Eu lembro que eu estava em Brasília, aí passou um caba muito doido, passou um cara maluco, maloqueiro. Aí passou assim: e aí, pastor, tudo bem? Eu disse: tudo bem, meu querido. Eu estava na porta da igreja, lá em Brasília. Essa igreja aí tem revela. Aí eu estava recém-chegado em Brasília, eu lá sabia o que era revela. Eu falei: revela? É aquele negócio que quando a gente entra na igreja fala da vida da gente. Eu quero saber se tem revelação. Eu disse: tem revela aqui na igreja. Mas tem gente, irmãos, até ri depois, né? Tem gente que vai pegar só para ir para a revelação. Olha, irmão, como lota, né? Parece assim uma macumba gospel. Né? Olha, vamos lá que o macumbeiro lá, né, tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá que ali tá tendo, né, o negócio da revelação, porque, mano, não pode ser, né? Então tem muita gente que anda atrás disso. Então, se você quer ouvir, vai ouvir através de pessoas, tem que ser pessoas confiáveis. Tá aí escrito aí. Confiáveis, tá escrito aí nesse negócio aí, tá bom? Vamos lá. Através da paz interior. Uma das coisas que Deus usa para falar com você é a paz. Quando falta paz no nosso coração, vai fazer um negócio, vai tomar uma decisão, vai viajar, vai mudar, vai sair, vai entrar, vai fazer. Procure a paz do Senhor para o seu coração. Porque a paz, ela é o árbitro. Ela é o árbitro do seu coração. Então você tem que procurar essa paz, tá bom? Não tem paz? Eu tô sem paz. Então não faça não, não faça não. Faça não. Olha o que está escrito aqui, parece até contraditório com o que eu falei ainda agora. Está escrito ímpios, meios pelos quais Deus fala, através dos ímpios. Pastor, mas do ímpio sim.
Porque muitas vezes Deus usou o pastor para falar, Deus usou a pastora para falar, Deus usou os irmãos para falar, Deus usou o pai para falar, mãe para falar, o cara não ouve, a menina não ouve, a bichinha é rebeldinha. Sabe quem Deus vai usar lá na frente? Um ímpio, para botar ela no eixo. Deus usa muitas vezes essas pessoas aí que não são crentes para botar crente no eixo. Tem muito crente sendo repreendido pelo ímpio. Então você não quer ouvir o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu marido, a tua esposa, vai vir um cara lá de fora, uma pessoa lá de fora e vai te repreender. Próximo, qual é, irmãos? Circunstância. As circunstâncias que te envolvem, que envolvem a minha vida, a tua vida, a nossa vida, elas vão falar. As circunstâncias, elas vão falar. Então, se a circunstância que está com... Porque tem gente passando aí comendo pão que o diabo amassou e ela nem está olhando para si. Parece assim que Deus não está falando. Meu irmão, Deus está falando contigo, miserável. Olha, gente, não escandaliza não, porque eu sou brincalhão assim. Deus está falando contigo, seu infeliz. Deus está falando contigo. Tem gente que é infeliz. Desculpe que é uma palavra assim forte, mas é só uma coisa assim, como nordeste, um bom nordestino, raiz nordestina a gente fala, né? Ah, Deus tá falando contigo, meu irmão, pelo amor de Deus. Tá igual o Balaão, a mula tava falando com ele, Tem gente que é assim, Deus tá falando, tá usando até a mula. E ele não percebe. A circunstância está falando, Deus está falando contigo através da circunstância. Do que tu está passando, tu tem que parar. Ei, rapaz, Deus está falando comigo. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Ei, rapaz, Deus está falando comigo. Circunstância. Vamos lá. Voz audível. Deus pode falar com voz audível? Claro que Deus pode falar com voz audível. Quantas vezes Deus falou comigo em voz audível? Deus fala com a gente em voz audível, sim. É com essa voz audível que Deus fala. É através dessa voz audível que Deus vai ministrar o nosso coração. Claro, Deus fala através dessa voz audível. Quantas vezes eu ouvi a voz de Deus claramente? Né? Então, você se prepara aí qualquer hora, você pode ouvir uma voz aí no pé do seu ouvido aí, que é a voz de Deus. Vamos lá. Músicas, louvores. Deus pode usar música, louvor. Claro, pode usar música, o louvor vai falar contigo, aí você está para baixo, às vezes você está devagar, às vezes você está querendo uma palavra de Deus, aí lá toca um louvor e Deus falou contigo. Olha aí, que coisa boa, né? Visões, visões. Deus pode falar contigo através de visões? Claro, Deus pode te dar uma visão. Deus pode te dar uma visão. Eu lembro que uma vez eu fui orar pelo um cidadão, aí nós entramos para orar por ele, ele estava não sei quantos dias sem comer, depressão, jogado no fundo de uma rede, já tinha feito, olha o que eu estou falando para você, isso aqui várias pessoas comprovaram, isso aqui foi um fato, o camarada tinha feito mais de 100, não é 10 não, é 100 exames, e ninguém detectava o problema dele. Aí fui eu e uma pastora, oramos o primeiro dia, e no primeiro dia que nós fomos orar por ele, Deus me deu uma cor. E me deu um nome, Deus me deu uma visão. Camisa vermelha de manga comprida. Aí eu falei para ele, olha, fale para mim sobre uma camisa vermelha de manga comprida. Aí o camarada olhou assim, sei não, o que é, pastor? Não sei. Aí quando foi na outra semana, aí oramos lá, esse camarada estava um bocado de tempo sem comer, tudo que comia botava para fora. Aí Deus fez um milagre muito grande na vida dele, no mesmo dia que nós saímos ele já comeu, já se alimentou, não colocou a comida para fora, e já estava mais ou menos e tal. Aí voltamos lá, quando nós voltamos lá, primeira coisa quando ele me viu, disse, pastor, o senhor falou para mim, camisa vermelha e manga comprida. Aí ele contou a situação, olha só como é que Deus fala, eu nunca tinha visto cidadão, não sabia do guarda-roupa dele, das roupas dele, mas Deus me deu uma visão, falou comigo sobre a vida dele. Mande ele falar sobre a camisa vermelha de manga comprida. Ah, irmão, essa camisa foi tanta história. Mas foi algo que Deus revelou. Que foi nesse dia, com essa camisa, que ele entrou nesse período de depressão. Então Deus fala através de visões. Deus usa visões celestiais e espirituais para falar conosco. Amém?
Mas não é essa coisa assim, não. Camarada não tá nem aí pra Deus, não conversa com Deus, não tem nada. Ai, Deus me deu uma visão, me deu uma revelação. Mas como? Tu não tá nem em comunhão com nada. Será que é Deus mesmo que te deu? Então tome muito cuidado, né? Eu conheci um cara, olha, tem crente, tem gente esquisita por aí. Eu conheci um cidadão de pastor, Deus está me mostrando. A gente estava na oração no monte. Pastor, o senhor está vendo? Eu disse, não. O tamanho daquela aranha, eu disse, aonde, irmão? Eu fiquei olhando para cima, para o céu. Disse, olha, pastor, o tamanho dessa aranha gigante. Irmão, Deus vai trazer aranha para tu ver aranha. Pelo amor de Deus. Pastor, olha aí, pastor, tá vindo essa aranha, tá repreendido, tava para pegar o detefone e matar a aranha. O camarada tava vendo a aranha do tamanho do sabe lá do que. Umas visões, um negócio assim complicado, né? Gente vendo a aranha, vendo não sei o que. Meu irmão, Deus te trouxe pra cá pra tu ver a aranha. A casa do homem cheia de aranha. A casa do homem só aranha, né? E teia de aranha, e vai ver aranha lá no monte. Misericórdia, meu irmão. Então uma visão que Deus dá é uma visão de destino, de direção, de mudança, de transformação. Aí Deus está me mostrando a aranha. Para que Deus vai te mostrar uma aranha? Só Jesus na causa, né? Aí via gafanhou, via louva a Deus, via um bocado de besterol. Vamos lá. Então Deus pode te dar uma visão e falar contigo, tá bom? Deixa eu ver aqui, faltam alguns minutos para a gente terminar essa aula. Visitação angelical. Visitação angelical. Olha, Deus pode falar, pode aparecer um anjo, pode se apresentar e pode falar com você. Olha, eu sou o anjo, fulano de tal, e vim trazer um recado de Deus. Aconteceu isso na Bíblia. Eu já tive visitação, eu mesmo já tive visitação de anjos que falaram comigo, né? Não gosto de falar muito, porque senão as pessoas começam a fazer uma doutrina, uma idolatria, uma coisa, mas já tive. Os anjos são reais, eles são mensageiros de Deus. Então, aqui tem algumas coisas. Primeiro, Deus fala através das Escrituras, vai fazer revelação do caráter de Deus, de quem Deus é, de quem é o Senhor, o que o Senhor faz na nossa vida, o que o Senhor pretende. É muito importante a gente ter essa revelação do caráter. Voz do homem interior, autoridade de pessoas confiáveis, paz interior, ímpios, circunstância, voz audível de Deus, músicas, visões, visitação angelical e sonhos. E tem outras maneiras que Deus vai falar. Você vai ficar atento, a gente vai aprendendo e vai ministrando no seu coração. Amém? Vamos para essa última parte aqui. Olha aqui, o que eu quero ensinar para você hoje aqui. Eu quero falar isso aqui hoje para você. Olha, está sendo tão bom essas aulas, porque com essas aulas, até a pessoa que não tem tempo de estudar naquele dia, ela abre no outro dia lá o vídeo, assiste, é ministrado, é abençoado. Olha, poderoso, né? Vamos lá. Desenvolvendo a intimidade com Deus. Agora eu estou falando sobre intimidade. Pastor, entendi alguns princípios, algumas coisas. O senhor está falando aí sobre discernir a voz de Deus, né? Então vamos lá, pastor. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Vou repetir. Medita. Tem gente que não pega na Bíblia. Aí quer que Deus fale, quer que Deus aponte o ministério. Porque Deus tem uma chamada na minha vida. Chamada para quê? Tu não pega nem na Bíblia. Pastor, eu não sei ler. Ouça a Bíblia. Agora tem recurso aí de áudio, de vídeo. Ouve a Bíblia, rapaz. Ouve a Bíblia. Seja humilde. Não sabe ler? Pede para alguém te ensinar. Quero aprender a ler. Me ajude aqui, irmão, irmã. Me ajude aqui, eu quero aprender a ler. Deus vai te abençoar com as pessoas com 70 anos aprendendo a ler. Não é vergonhoso não, mano. Às vezes a pessoa, o demônio aprisionou a pessoa até determinada idade, ela não aprendeu a ler. O diabo aprisionou a mente dela ali, numa situação. Aí você tem que dizer, Senhor, eu quero aprender a ler, Senhor. Que conversa é essa? Então, medite na palavra de Deus. Essas aqui são dicas para quem quer intimidade. Agora é intimidade. É caminhada com Deus. É dia a dia.
é manto, é unção, é presença gloriosa. Medite na palavra de Deus. Segundo, vamos lá? Deus fala ao nosso homem interior. Deus fala ao nosso homem interior. Tem esse texto lá de 1 Reis, capítulo 19, né? Que fala que Deus vai falar bem baixinho, uma brisa suave, né? Vai dar uma palavra, vai ministrar o coração desse profeta. Deus vai falar, irmão. Deus vai falar ao nosso homem interior, ele vai falar lá dentro do nosso coração. E tem um texto aqui também de Amós, olha aí, você pode observar aí, Amós 3,7. Amós 3,7, está aí o texto. O que está escrito nesse texto? Que Deus, antes de fazer alguma coisa, vai falar para os seus profetas. Deus não faz nada sem antes revelar para os seus profetas. Então Deus quer essa intimidade. Deus quer esse relacionamento. Vamos ter relacionamento com Deus? Vamos ter essa intimidade com Deus? Olha aqui outra dica que é boa. Eu estou dando dicas minhas. E dicas que muitos já trilharam, caminhos que outros já trilharam. Vamos lá? Separe um tempo para orar em particular, em casa, no trabalho, em seu quarto, na sua escola, seja lá onde for. Separe um tempo para estar em particular. Hoje mesmo eu tive um tempo em particular com Deus. Separe um tempo para que você tenha esse tempo com Deus particular, na sua caminhada, no seu caminhar, na sua caminhada, esse tempo particular, esse dia a dia, esse andar com Deus, essa caminhada com Deus. Então separe um tempo. Você vai ver que Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a falar com você. Eu lembro que eu trabalhava, eu acho que era na década de 90 e alguma coisa. E aí eu estava trabalhando e sempre a gente tinha um tempo de oração de manhã cedo, bem cedinho no trabalho, leitura da palavra, oração. A gente tinha um tempo de oração, leitura da palavra e depois a gente orava. Olha, era tão bom. E numa dessas manhãs que a gente estava no horário do almoço, eu buscava Deus, aí foi quando Deus falou comigo. Deus falou comigo, se meu filho pegue algumas literaturas e vá para uma porta de uma loja e entregue essas literaturas e fale do meu amor para pessoas. Irmãos, quando Deus falou isso para mim, eu fiquei assim desesperado. E eu saí com as pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Irmãos, eu encontrava as pessoas, eu fiquei tão empolgado quando o Senhor falou comigo. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber que é Ele que está falando, você vai ficar tão empolgado. Até que eu encontrei uma pessoa e disse assim, olha, eu ouvi a voz de Deus e Ele disse para mim pegar um folheto e pai. Aí a pessoa disse assim, e você já foi? Eu disse, não. Eu disse, o que adianta tu ouvir a voz de Deus e não obedecer? Rapaz. Então, é muito importante, né? Quando você tiver um tempo com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Agora, o outro ponto aqui que eu quero falar, que está aqui, ó. Ouvi-lo, obedeça. Ao ouvi-lo, obedeça. Aí eu ouvi a voz de Deus, mas ainda não estava obedecendo. Então é importante, quando você ouvir, obedeça. Eu já vi várias pessoas, ai pastor, essa madrugada eu me acordei, era 3 horas da manhã, pastor. Aí, pastor, eu ouvi aquela voz, levante e ore pelo irmão João. Pastor, eu acho que isso é do diabo. Meu irmão, o diabo vai acordar você 3 horas da manhã para você orar contra ele. Não faz sentido. Quem está te levantando é Deus. Quem está te levantando pela madrugada para você orar é o Espírito Santo, está dizendo, meu filho, vamos ter comunhão comigo, vamos ter relacionamento comigo, vamos ter uma caminhada comigo. Então, ao ouvi-lo, obedeça. Vamos lá que o nosso tempo está quase já estourado. Vamos lá. Caminhe com pessoas mais próximas de Deus. Irmão, às vezes as pessoas elas começam a entrar na igreja, caminhar na vida cristã, aí anda com todo mundo, menos com as pessoas da igreja, com pessoas sérias da igreja. Caminha com todo mundo, né? Olha, nós estamos numa época moderna. Nós estamos num novo tempo. Na minha época não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha nada disso. O cara aceitava Jesus,
ficava lá sem estudo, sem nada, ficava jogado lá, crescia pela misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Hoje o camarada se converte na igreja, tem um líder, tem alguém que caminha com ele, tem escola, tem não sei o que mais lá, tem reuniões celulares, e tem mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Então, aí tem os grupos que a igreja até levanta, o grupo de WhatsApp. O camarada nem no grupo da igreja não tá. Não dá para entender. Quer caminhar, mas tá naquele grupo lá que fala do BBB, do Big Brother, do não sei o que, o grupo não sei o que, dos ex-policial, ex-militar, não sei o que. Tu tá em tudo quanto é grupo, menos do grupo da casa de Deus, né? É porque essas pessoas da igreja são muito difíceis, porque não sei o que. Meu irmão, pelo amor de Deus, viva a sua vida, faça a sua caminhada, faça a sua trajetória. Ah, pastor, mas essas pessoas... Caminhe com alguém que é de Deus, então procure alguém na igreja, caminhe com ela. Com certeza ela vai acrescentar, ela vai te ensinar a ouvir a voz de Deus. Isso vai te ajudar muito a ter intimidade com Deus, né? Porque às vezes a gente quer fazer a nossa rota. A gente não pode querer fazer a nossa rota, a gente tem que fazer a rota que outros já trilharam, né? Já tem um caminho das pedras. Olha, vai por aqui. Amém? Glória a Deus. Sujeite-se à autoridade da igreja, né? Como eu falei ainda agora há pouco. Tem gente que não... Eu não tenho igreja, eu não tenho um pastor, não sei o que. Como é que tu quer ter intimidade com Deus? Pode parar. Pode parar, pode parar, pode parar. Você tem que estar debaixo de alguém, meu amigo. Tem que estar debaixo de alguém. Você tem que responder. Olha, vida cristã é igual casamento, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Vida cristã é igual casamento. Você sabe para que é essa aliança aqui? Essa aliança aqui tem um símbolo, significado. Prestação de conta. Não existe vida cristã sem prestação de conta. Sujeite-se a autoridades da igreja. Não existe vida cristã sem prestação de conta. Você tem que ter prestação de conta. Tem gente que não vai para reunião, não participa de reunião de célula, de grupo, de culto, de nada, não dá satisfação nenhuma, não faz nada. Aí quer ter intimidade. Deus me falou, mas como? Tu não está debaixo de ninguém, não vai para o culto, não participa de nada, não te envolve com nada. Como é que Deus está falando assim contigo? Tanta intimidade. Você está fora do corpo. Você está esfriando, porque quando a pessoa se afasta da igreja, ela vai esfriando, meu irmão. Não, eu estou cultuando a Deus aqui em casa. Como? Você não assiste nem as lives. Você assiste tudo quanto é programa, tudo quanto é coisa que tem por aí, mas não assiste as lives que pode te edificar. Como? Que intimidade é essa? Vamos lá. Fique atento, pedindo de Deus discernimento. Peça, pedindo de Deus discernimento. Fique atento. Você está querendo intimidade com Deus, relacionamento com Deus, fique atento, porque uma hora dessa, Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas, Deus vai falar o seu homem interior, Deus vai falar o seu coração, Deus vai falar na sua mente, Deus vai ministrar, Deus vai usar situações. Então fique atento. Você quer ouvir Deus falar? Fique atento. O que Ele vai falar. Isso eu posso te afirmar. Ele vai falar. E último, quero falar por último aqui, peça confirmação. Peça confirmação. Tem coisas que Deus vai falar, é direito seu você pedir confirmação. Não entendeu muito bem? Será que isso aí foi o Senhor que ministrou mesmo? Eu vou pedir confirmação. É para lá que o Senhor quer que eu vá mesmo, então me confirma. É isso que o Senhor quer mesmo para a minha vida, então o Senhor me confirma, o Senhor me direciona. Porque a pior coisa, irmãos, é a gente tomar direções, atitudes, depois da gente se arrepender. É terrível. Nós não estamos livres das consequências das situações. Amém? Olha, espero que essa aula tenha sido bênção pura na sua vida. Quero mandar um abraço para todas as ovelhas do Ministério Casa do Pai. Para todas as ovelhas da Casa do Pai, todos os irmãos, as irmãs, que Deus abençoe vocês. Vocês me permitem aqui colocar um pano de fundo, né? Eu quero orar com vocês, quero pedir que Deus venha abençoá-los.
que Deus possa visitá-los, né? E vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos ouvir a sua voz, vamos declarar o quanto Ele nos ama. Oh, aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia que só nos deu. Obrigado por essa pessoa que está recebendo esse ensinamento, essas palavras. Ó Senhor, obrigado por esse meio de comunicação que o Senhor está usando para edificar pessoas. Eu tenho certeza que pessoas vão acessar esse vídeo e que vão ser grandemente abençoadas. E que o caráter delas, a vida delas vai ser mudada porque o Senhor está fazendo algo. Senhor, nessa noite eu te peço, visita hoje, Senhor, que esse dia possa ser um dia, Deus, de muitas bênçãos na vida dessa pessoa, Pai. Visita este homem, visita esta mulher, que ela possa ser um instrumento teu, que ele possa ser um instrumento teu, Pai. Nós te pedimos, ó Senhor, faz um milagre nessa vida, faz um milagre neste homem, nesta mulher, que eles possam passar, ó Deus, ter experiências contigo, Pai. Experiências significativas, que eles possam testemunhar, eu ouvi a voz de Deus. Que eles possam ter essa intimidade, Deus. O Senhor sabe, eu sei quanto é importante, Deus, esse relacionamento, Pai. Porque quantas vezes, ó Deus, nós podemos fazer coisas erradas porque não temos a direção do Senhor. Por isso, essa noite, meu Pai, eu te peço, visite esta pessoa, abençoe a vida dela, dirija a vida dela, os passos dela, a comunhão dela contigo, Senhor, que ela possa de fato ouvir a tua voz. E que lá na frente ela possa se tornar um grande homem, uma grande mulher, um grande instrumento teu, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Olha que maravilha, que bênção. Eu quero dizer que essa aula foi muito abençoada. A gente teve algumas falhazinhas aí, mas isso é de menos. Espero você na próxima aula. Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas na tua direção, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe tua vida.